Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E assim seguimos nosso caminho por este mar longo, até que terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. A terra em si é de muito bons raios, e as águas são muitas, infinitas, de tal maneira graciosa, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Não traias o teu rei, nem por pensamento, que as aves do céu levarão a ele a tua voz. A antiga capital de Minas Gerais, cidade monumento. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! República do Brasil, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E o sangue que verteste, e a lágrima que derramaste. Trabalhadores do Brasil! Nessa campanha eu sou mero soldado do povo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional. Agora é vencer ou vencer. Brasil tetracampeão! A democracia se fortalece com o voto, com a participação de todos. No primeiro volume desta coleção, você ficou sabendo que até 1400 o Atlântico era um mar tenebroso, povoado de lendas e monstros. Coube a Portugal ajustar as velas e técnicas de navegação e, ao lado da Espanha, liderar os descobrimentos durante os séculos XV e XVI. Chegou uma hora em que o Império Português estava muito grande e era constantemente atacado. O litoral oeste da África, as ilhas do Atlântico, as regiões do Oriente e o próprio Brasil. Era muita terra para o pequeno país ibérico defender e administrar. Sem dinheiro, a soberania de Portugal era ameaçada. Somente a rica e promissora colônia da América poderia salvá-lo. O açúcar, a nova riqueza mundial, valia mais que as especiarias. O Brasil, aos poucos, tornava-se o grande fornecedor e a cobiça do mercado. Era preciso povoá-lo e defender seus engenhos. Mas em 1580, Portugal é anexado à coroa da Espanha. Agora, muitas incertezas prenunciavam os próximos anos. E juntos, vamos continuar desbravando essa história. Em 1578, morre o jovem rei de Portugal, Dom Sebastião I. Ele comandava pessoalmente a batalha contra os mouros, perto de Alcácer Quibir, no Marrocos. Seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, subiu ao trono e 2 anos depois morreu sem deixar herdeiros. Era o fim da dinastia de Aves, que permaneceu quase 200 anos no poder. Muitos se apresentaram como candidatos à sucessão. Porém, com um forte exército e o apoio do alto clero, da nobreza e da burguesia comercial portuguesa, Felipe II, tio de Dom Sebastião e rei da Espanha, se apoderou da coroa e consolidou a União Ibérica.
Felipe II concedeu grande autonomia administrativa a Portugal e às colônias ultramarinas. Apesar de favorável ao Brasil, foi um período de grandes ameaças externas. Corsários ingleses, aventureiros franceses e comerciantes holandeses atacaram a vulnerável colônia de Portugal. Ao anexar Portugal, os domínios da Espanha estendiam-se da América Central às ilhas Santa Cruz, no Pacífico, além da China. França e Inglaterra estavam de olho nesse vasto império. Ricos e organizados, com vasta rede bancária e poderosa frota mercantil, os Países Baixos, subordinados à Espanha, queriam sua independência. Enquanto lutavam pela liberdade, aumentavam sua frota de guerra. Sem habilidade política, Felipe II perseguia os protestantes, a maioria formada por judeus comerciantes, e os ameaçava com a Inquisição. A Igreja o apoiava, e sob o pretexto dos dogmas da fé, fiscalizava e se apoderava de bens materiais. Aos poucos, a burguesia comercial se organizava como nova classe econômica e social. Ciente de seu poder, enfrentariam o clero e as monarquias. Nascia assim o embrião do capitalismo. Enquanto isso, Portugal mantinha o segredo da fabricação do açúcar, um produto mais importante que a prata da América Espanhola, que, circulando em excesso, logo levaria a inflação à Espanha. A Holanda, encarregada do transporte e da comercialização nos mercados da Europa, buscava descobrir a fórmula do açúcar. A França, que há 80 anos saqueava as costas do Brasil, não admitia o Tratado de Tordesilhas, que excluía outros países do Atlântico. Oficialmente, até apoiava corsários e contrabandistas nas colônias da Espanha e Portugal. Em 1588, a Inglaterra destruiu a invencível armada, temida frota naval e abalou o prestígio da Espanha. Aliada aos holandeses, a Inglaterra estendeu seus ataques às colônias espanholas na América. Em 1587, os ingleses, com o apoio dos holandeses, atacaram Salvador, mas uma resistência improvisada conseguiu vencê-los. Em 1591, o corsário inglês Cavendish atacou o Porto de Santos enquanto a população rezava. Era noite de Natal. Retirando-se, incendiou engenhos e roubou famílias indefesas. 2 anos mais tarde, sua frota voltou ao Brasil no Espírito Santo. Mas desta vez, todos que desembarcaram foram mortos. Os franceses se instalaram nas terras das capitanias abandonadas do Nordeste. Como os portugueses, eles viajavam sozinhos, sem suas famílias. Misturavam-se aos indígenas, casavam, aprendiam a língua e seus costumes. Assim, para expulsar os franceses, era preciso ao mesmo tempo lutar contra os índios. Somente em 1586, os franceses foram expulsos por Frutuoso Barbosa com a ajuda dos índios tabajaras, e os potiguaras, seus aliados, foram presos e escravizados. Para alimentar o fogo dos engenhos, era preciso avançar nas terras férteis do Nordeste. Os franceses sabiam disso e queriam colonizá-las. Portugal se apressava em defendê-las. Na Barra do Rio Grande, no dia de Natal de 1597, Manuel Mascarenhas Homem iniciou a construção do Forte dos Reis Magos. Em 1599, graças ao conhecimento da língua e dos costumes dos nativos, o mameluco Jerônimo de Albuquerque, no comando do forte, conseguiu a paz com os índios e, a seguir, fundou um povoado, a futura cidade de Natal. Afastada a ameaça dos índios e de seus amigos franceses, abria-se o caminho para a expansão do norte do Brasil. A conquista do Ceará foi uma estratégia militar para a conquista do Maranhão. Após várias tentativas, Martim Soares Moreno, tenente português que vivera muito tempo entre os índios do chefe Jacaúna, ergueu em 1612 o Forte São Sebastião às margens do rio Ceará, atual Fortaleza. Com a ajuda dos indígenas, repeliu um ataque estrangeiro e iniciou o povoamento da região. Em agosto de 1612,
um consórcio francês liderado por Daniel de Latouche, senhor de La Ravardère, fundou o Forte de São Luís, em homenagem ao rei Luís XIII da França. Nesse local, a atual ilha de São Luís, pretendiam estabelecer a França Equinocial, futuro núcleo de colonização. Um ano depois, Jerônimo de Albuquerque aproxima-se dos franceses, mas, apesar de derrotado, busca reforços. Em 1614, Albuquerque por terra e Diogo Campos Moreno pelo mar conseguem a primeira vitória. La Ravardère propõe uma trégua até suas cortes decidirem. Gaspar de Souza, governador-geral, rompe o acordo e no dia 4 de novembro de 1615, cercados, os franceses se rendem. 2 meses mais tarde, em janeiro de 1616, Francisco Caldeira de Castelo Branco ergue o Forte do Presépio, futura cidade de Belém, que consagraria a ocupação do Vale Amazônico. É bom lembrar que em 1609, Holanda e Espanha, em guerra, assinaram a Trégua dos 12 anos. Enquanto isso, em Amsterdã, os comerciantes flamencos tramavam ocupar os engenhos e as terras férteis do Nordeste brasileiro. É bom lembrar também que a produção açucareira do Haiti, Cuba e Porto Rico estava abandonada. O tesouro asteca e as minas mexicanas ofereciam lucros maiores e imediatos à coroa espanhola. Assim, o açúcar do Brasil seguia para Lisboa e depois para os portos holandeses. Lá era refinado e distribuído pela Europa com altos lucros. E, finalmente, é bom lembrar que o motivo das invasões estrangeiras no Nordeste era a riqueza dos canaviais e o lucrativo comércio do açúcar com a exportação. Em 1621, terminada a trégua com a Espanha, governo e comerciantes holandeses fundaram a Companhia das Índias Ocidentais, oficializando a pirataria no Atlântico. Em 9 de maio de 1624, bombardearam Salvador e prenderam o governador Mendonça Furtado. Organizada a resistência, em maio de 1625, os holandeses se renderam diante de uma esquadra de 52 navios e mais de 12.000 homens comandados pelo almirante espanhol Dom Fradique de Toledo. Destacaram-se os reforços de Matias de Albuquerque e Martim Correia de Sá. Em março de 1627, os holandeses surpreenderam e voltaram a atacar Salvador. 3 anos mais tarde, em fevereiro de 1630, uma poderosa esquadra holandesa com 77 navios e 7.000 homens desembarcou em Olinda. Às pressas, Matias de Albuquerque foi nomeado governador das capitanias de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande, a fim de reunir homens e armas. Mas pouco conseguiu. Sem a ajuda da metrópole, Albuquerque adotou a tática de guerrilha a partir do arraial de Bom Jesus. Em 1631, a Espanha enviou uma nova esquadra, com 56 navios, que mesmo atacada conseguiu desembarcar seus homens. Em 1632, a Holanda ganhou um importante aliado, o desertor Domingos Fernandes Calabar, experiente guia e conhecedor da região. Com a ajuda de Calabar, os holandeses ocuparam até a Paraíba. Em janeiro de 1637, a companhia enviou um novo administrador ao Brasil, o conde João Maurício de Nassau. Assim que chegou, Nassau deu combate e venceu as forças de resistência instaladas em Porto Calvo, importante centro de cultivo da cana na capitania de Pernambuco. Em agosto desse mesmo ano, tomou de Portugal o Castelo da Mina, na África, e reativou os engenhos parados com a mão de obra escrava. Em curto período, os holandeses dominaram a produção canavieira do Nordeste. Com o fim da União Ibérica, em 1640, assumiu o trono de Portugal Dom João IV, Duque de Bragança. Em 1641, Portugal e Holanda assinaram uma trégua de 10 anos, mas em terras distantes aumentava a cobiça dos holandeses e a luta não parava. Ainda em 1641,
Maurício de Nassau ocupou São Luís do Maranhão. No Brasil desse ano, a companhia holandesa dominava 7 capitanias e mais de 1.000 quilômetros de costa. Consolidado militarmente e ciente de que viera para ficar, Nassau aproximou-se dos produtores de cana e dos senhores de engenho. Emprestou dinheiro, perdoou dívidas e defendeu os produtores lesados da agiotagem da companhia. Gostava do Brasil e fez uma administração exemplar. Transformou Recife através de melhoramentos urbanos. Tolerou a liberdade religiosa. Cercado de notáveis, incentivou as artes e a ciência. Sua autonomia e forma de governar criaram ciúmes e suspeitas de que estaria construindo seu próprio império no Brasil. Em maio de 1644, chamado pela companhia, deixou Recife de volta para a Holanda. Com a ausência de Nassau, a empresa pirata reduziu as forças de ocupação no Nordeste. Começava a Guerra de Libertação. Várias batalhas foram travadas para a reconquista da região, como a Batalha no Monte das Tabocas, as Batalhas dos Guararapes, até a rendição dos holandeses nas Campinas do Taborda em 1654. E em 1661, 20 anos depois de iniciado o Acordo de Paz com Portugal, os holandeses reconheceram formalmente a derrota sobre as terras do Brasil. Uma vitória dos descendentes de portugueses, negros e indígenas que aos poucos formavam a nação brasileira. Desde o descobrimento, Portugal acreditava encontrar outras riquezas além do pau-brasil e drogas do sertão. No início, a mão de obra indígena foi utilizada para a exploração econômica da costa. Cabral, antes de partir, abasteceu suas naus com a ajuda dos nativos em troca de quinquilharias. Mas, depois do escambo, veio a escravidão. Para derrubar e transportar a madeira, ou nas fazendas de cana e nas roças de subsistência, o índio barato significava lucro maior. O negro custava 5 vezes mais que um tapuia de língua travada. Livre, ele não se adaptava à rotina do trabalho nos engenhos, tarefa que o negro assimilava melhor. Arredio, o índio selvagem fugia, pois conhecia a mata. Já o negro não ousava, obedecia. Protegidos pelos jesuítas nas missões, o indígena era odiado pelos colonos, que o atacava e escravizava em nome da causa justa, uma velada permissão da coroa. Durante a invasão, os holandeses monopolizaram o tráfico negreiro, tomando de Portugal os entrepostos na África. Sem o negro, os colonos recorreram ao índio, o que elevou seu preço e intensificou a sua procura pelo sertão. Mas bem antes, em 1562, João Ramalho já havia atacado as tribos do Vale do Rio Paraíba. Eram os paulistas empregando o trabalho escravo dos índios na cultura de subsistência e iniciando o bandeirismo de preação, o mesmo que apresamento. Os bandeirantes foram considerados os piratas do sertão. Eram anarquistas que desafiavam as leis da Espanha e de Portugal. Eram heróis e criminosos ao mesmo tempo. Até meados do século XVII, escravizaram mais de 500 mil índios e arrasaram cerca de 50 reduções jesuíticas. Eles partiam de São Paulo, uma vila fundada pelos jesuítas, que era muito pobre, isolada da coroa e das ricas capitanias da Bahia e de Pernambuco. Geograficamente, a penetração das bandeiras era facilitada pela proximidade do rio Tietê e seus afluentes, além dos índios carijós no litoral e dos guaranis no Paraguai. Logo, os bandeirantes descobriram que atacar as missões ou reduções em espanhol era mais fácil e lucrativo. Lá encontravam índios indefesos, mais dóceis, adaptados à agricultura e reunidos aos milhares num só local. Os jesuítas protegiam.
Os bandeirantes dizimavam. Nessa luta, avançavam pelo interior, além da linha de Tordesilhas. Para o sul, os paulistas atacaram as reduções do Tape e do rio Uruguai. Para sudoeste, atingiram as do Guairá e a oeste as missões do Itatim, no sul do Mato Grosso. Vários bandeirantes destacaram-se nesses ataques, como Manuel Preto, Raposo Tavares, Fernão Dias Paz e muitos outros. Mas por solicitação dos jesuítas, a Espanha havia concordado em armar os índios das reduções antes do fim da União Ibérica, em 1640. Agora, o índio estava armado. Escravizá-lo seria bem mais difícil e menos lucrativo. E além disso, o tráfico de escravos africanos havia voltado à coroa portuguesa com a retomada de Angola. O negro manso e bom de trabalho substituía o índio bravo e arredio. Sem mercado, o índio era descartável. Os holandeses, expulsos do Brasil, controlavam o açúcar das Antilhas. A prata espanhola entrava em declínio e a Europa, em desespero, precisava de novas jazidas. Portugal, sem dinheiro, chantageava os paulistas com prêmios e títulos a quem descobrisse minas. Aí surgia o bandeirismo de prospecção e um novo ciclo econômico no Brasil. Meados do século XVII. São Paulo, na boca do sertão, continuava pobre, sem canaviais, sem engenhos e agora sem o índio. Acossados pela necessidade e estimulados pela coroa, os paulistas buscaram as minas. O Nordeste também tentou. Várias entradas e bandeiras partiram da Bahia, Sergipe e Ceará. Pelo Vale do Rio São Francisco, chegaram à Chapada Diamantina e à região de Minas Novas. Até os holandeses organizaram expedições pelo sertão. Mas a experiência dos paulistas predominou. Atrás de fontes nem sempre seguras, eles ouviam boatos, lendas e intimidavam os índios. Era um grande risco. Uma informação falsa custava meses, anos de caminhada e prejuízos financeiros. De longe, até a coroa palpitava sugerindo locais de prospecção. Algumas expedições se destacaram. Fernão Dias Paz, em 1674, acompanhado de seu genro Borba Gato, perambulou durante 7 anos pelo Rio das Velhas e o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Pelo caminho plantava roças e montava pousadas, futuros arraiais e importantes núcleos de povoamentos. Não encontrou prata nem as esmeraldas que procurava, mas nas suas trilhas outras expedições descobriram valiosas jazidas. Em 1726, Bartolomeu Bueno da Silva, o moço, filho do terrível Anhanguera, o Diabo Velho, depois de intimidar os índios, foi levado até as jazidas. Voltou a São Paulo em 1727 com mais de 250 quilos de ouro. Caçando homens em Minas, bandeiras e entradas desempenhavam uma função política para a metrópole, avançando além da linha de Tordesilhas, mais de 200 anos depois da assinatura do tratado. Em 1648, o experiente Antônio Raposo Tavares, convidado pela coroa, partiu de São Paulo e percorreu 10.000 quilômetros de sertão. Após 3 anos, sua caminhada terminou em Gurupá, à beira do rio Amazonas, perto de Belém do Pará. O objetivo era aumentar a área do interior sul-americano sob o domínio português e descobrir novas lavras de metais preciosos. Os bandeirantes hostilizavam os índios, mas amavam suas mulheres. E à medida em que alargavam o território brasileiro, misturavam o mameluco, o cafuzo e o mulato numa só nação. Unidos, forjavam o sentimento de brasilidade e, mais tarde, de independência.
Mesmo com a expulsão dos franceses e holandeses e a conquista do Nordeste rumo ao Norte, as fronteiras do Brasil ainda não estavam definidas até meados do século XVII. Enquanto administrava e defendia a colônia, Portugal diplomaticamente consolidava seus domínios negociando tratados. A luta separatista de Portugal contra a Espanha, depois do fim do domínio espanhol em 1640, durou mais 28 anos. Em fevereiro de 1668, os dois países puseram fim às guerras da Restauração, assinando um tratado que beneficiaria o Brasil. Por esse acordo, as terras já conquistadas e habitadas além do Tratado de Tordesilhas pertenceriam a Portugal. Veja neste mapa a linha de Tordesilhas estabelecida em 1494 e agora 174 anos depois. O acordo era um reconhecimento oficial da Espanha sobre a nova dimensão do território brasileiro. Mas o jovem rei D. Pedro II queria mais. Em 20 de janeiro de 1680, Dom Manuel Lobo, governador do Rio de Janeiro, obedecendo às ordens diretas do rei, fundou a Colônia do Sacramento, de frente para a cidade de Buenos Aires, na margem esquerda do Rio da Prata. Dom José de Garro, governador de Buenos Aires, reagiu imediatamente. Com um numeroso exército, instalou-se nas proximidades e tomou a colônia que se tornaria palco de batalhas e tratados pelos próximos 100 anos. A disputa era pela posição estratégica de Sacramento. O Rio da Prata era uma via de acesso às minas de prata do Peru e da Bolívia através dos rios Paraná e Paraguai. Uma rota comercial e de rentáveis contrabandos. Em 1715, com a participação da Inglaterra, foi assinado o Segundo Tratado de Utrecht, estabelecendo o retorno de Sacramento à coroa portuguesa. Diante de novos ataques, em 1737, fundou-se a colônia de Rio Grande de São Pedro, no sul da Lagoa dos Patos, uma base militar menos vulnerável ao assédio dos espanhóis. Para povoá-la e desenvolver sua atividade econômica, trouxeram cabeças de gado e colonos do arquipélago dos Açores. Porto dos Casais, hoje Porto Alegre, nasceu de um grupo de 60 casais açorianos. O gado espalhou-se pelos pampas e campos de Viamão e Vacarias. Cavalos, reses e o comércio de couro e charque prosperaram com as capitanias do Sul e os garimpos de Minas Gerais. Em 1750, foi assinado o Tratado de Madrid. A colônia de Sacramento foi novamente entregue à Espanha, além de todo o território do atual Uruguai. Em troca, o Brasil recebeu 7 povos das Missões, reduções jesuíticas povoadas de guaranis rebelados, ao noroeste do atual Rio Grande do Sul. Somente em 1756, 6 anos mais tarde, os índios, contrários aos portugueses, deixariam o local sob a força das armas. Em 1761, o Acordo do Pardo anulou o Tratado de Madrid. No ano seguinte, os espanhóis voltaram a ocupar Sacramento e, em 1763, uma grande área do Rio Grande. Quem habilmente negociava os acordos era o Marquês de Pombal, competente secretário de Estado de Dom José I, rei de Portugal. O Tratado de Santo Ildefonso restituiu a ilha de Santa Catarina a Portugal. À Espanha eram devolvidas as colônias de Sacramento e 7 povos das Missões, além do domínio da navegação do Rio da Prata. Assinado em 1777, esse acordo prejudicava Portugal. Somente a partir de 1801, com o Tratado de Badajoz, a ocupação do sul do Brasil definiria os limites até hoje estabelecidos. O Vale Amazônico foi devassado e ocupado graças aos colonizadores, movidos por interesses econômicos e às ordens religiosas dos franciscanos, carmelitas e da Companhia de Jesus, que fundou na região várias missões. Belém, a partir de sua fundação em 1630, tornara-se um ativo centro comercial e um posto militar avançado.
Instalado numa região naturalmente rica, dela extraía-se o cravo, a canela, anil, castanha do Pará, urucum, além da pesca, da extração da madeira e principalmente dos ovos de tartaruga coletados em grande quantidade e exportados para a Europa. Os colonos percorriam o Amazonas e seus afluentes fortemente armados e ficavam semanas, às vezes meses, na selva. Na volta, os produtos coletados eram levados à beira do grande rio e entregues aos mascates, comerciantes, que os despachavam rio abaixo até Belém. Ingleses, franceses e holandeses rondavam as fronteiras do norte. Para defender a região, criou-se o Estado do Maranhão e Grão-Pará, envolvendo todo o norte do Brasil numa só jurisdição. No século XVII, os franceses fundaram Cayena, atual Guiana Francesa, e realizavam expedições pelos rios amazônicos, enquanto traficavam com os indígenas do Cabo Norte, hoje Amapá, e por isso reclamavam sua posse. A Inglaterra concedeu terras a seus súditos na fronteira da Guiana Inglesa com o Brasil a partir de 1613. A seguir, em 1616, os holandeses, com a ajuda dos indígenas, começaram a explorar o fumo, o algodão e a madeira no atual estado do Pará. Para enfrentar a ameaça estrangeira e garantir a presença portuguesa na região, foram construídos fortes, enquanto os jesuítas fundavam aldeamentos. Depois de anos de litígio, em 1713, foi assinado o primeiro Tratado de Utrecht, no qual a França desistia das terras do Amapá enquanto os outros estrangeiros foram vencidos. Em 1727, o sargento-mor Francisco de Melo Palheta foi à Guiana Francesa confirmar o rio Oiapoque como limite do Brasil e a Guiana. De lá, trouxe as primeiras mudas de café para a colônia. Durante 3 séculos, lentamente, Portugal ocupou grandes áreas da América do Sul, ignorando seu acordo com a Espanha, ou seja, o Tratado de Tordesilhas. Ao norte, depois de conquistar o Maranhão e Grão-Pará, avançou pelo Vale Amazônico. Rumo a oeste, a mineração ocupou o interior, muito além daquela divisão aleatória. No sul, as lutas pela posse da colônia de Sacramento estendeu seus domínios abaixo de Laguna, o extremo sul de Tordesilhas. Com objetivos econômicos, políticos e militares, Portugal descobriu e ampliou a terra de Santa Cruz. Mas o Brasil continuava uma colônia, e suas riquezas, principalmente a mineração, tinham que continuar sendo exploradas. Foi então que descobriu-se ouro nas Minas Gerais. Ouro que geraria riquezas, mas que também aguçaria as ambições e criaria conflitos com a colônia, e que iria culminar com o movimento da Inconfidência Mineira. Mas este é o assunto que veremos no nosso próximo volume. Colocando a cabeça para funcionar. Eles tiveram que optar entre defender os índios ou entregá-los aos interesses da colonização, mas ficaram ao lado dos indígenas. Nos seus colégios, catequizavam aquela gente pagã e alfabetizavam os filhos dos colonos. Devotos fervorosos, humanistas obstinados, tinham na Igreja Romana e na figura do Papa o espelho de sua obra. Missionários em 3 continentes adaptavam o cristianismo aos costumes locais. Aprendiam a língua e a maneira de viver dos diferentes povos. Agora, para entender melhor o trabalho dos jesuítas, pesquise. Como surgiu a Companhia de Jesus? Como era o treinamento deles? Quando chegaram e por que vieram ao Brasil? Como os jesuítas se relacionavam com o governo e os colonos?
Alguns se destacaram mais entre eles. Quais foram e qual o legado de suas obras? Sabe-se que a obediência era a maior virtude dos jesuítas. Mas obediência a quem? Dizem que eles tinham escravos. É verdade? Explique esse fato. Finalmente, eles foram expulsos do Brasil e posteriormente presos. Por quê? E quem foi o responsável pela expulsão dos jesuítas? Pense nestas questões, encontre as respostas e descubra como é importante entender e refletir sobre a nossa história. Pois entendendo o passado, podemos compreender o presente e trabalhar na construção do futuro.